É minha água. Quando eu começar a espumar, eu tomo água. Amados irmãos, graça e paz. Me colocaram na tarefa hercúlea de falar entre duas refeições. Uma refeição espiritual, que é a ceia do Senhor, e antes da parmegiana da mídia. Eu gosto dos desafios, que essa igreja para mim só bota desafio bom. Irmãos, falar com esse título de aulão é muito complexo, porque a gente precisa levar em consideração o contexto, o tempo, as condições. Com o nome de aulão é difícil, vocês não estão preparados para uma aula, eu não estou aqui também com esse sentido de dar uma aula, mas, na realidade, é um marco para que nós possamos raciocinar, pensar um pouco sobre aquilo que vai ser visto no tema do circuito. O que é o circuito? O circuito é aquele assunto que é visto de forma ampla. Depois que você passou por todas as revistas daquilo que é chamado núcleo base, que são as revistas principais, aquelas do início da sua carreira, aqui, porquanto aluno, para aprender a doutrina, a Bíblia e tal, passou o núcleo base, entra no circuito. O circuito tem aquela ideia de circuito mesmo, uma coisa que está em constante rotatividade. Então, ali, muitos assuntos vão sendo ministrados, dependendo do momento, dependendo da necessidade da igreja naquele momento. E eu louvo a Deus, irmãos, porque nós temos trabalhado e Deus tem dado a graça de estarmos em sincronia com aquilo que em tese tem ocorrido, não apenas no Brasil, mas no mundo inteiro. Aulão é complexo, então aqui e ali eu vou brincar um pouquinho, até para que você possa relaxar um pouco, até o cheiro da parmegiana subir, aí eu não vou ter como competir mais. Então você tem um pouquinho de calma, raciocine aí comigo. Gostaria de começar como inspirativo no texto de Paulo, 2 Coríntios, no capítulo 11, os versículos 3 e 4. Coríntios, a carta de 2 Coríntios é a carta mais autobiográfica de Paulo. E aqui e ali, nessas duas cartas, em 1 Coríntios de forma mais forte, mas 2 Coríntios ainda um pouquinho, Paulo dá umas afinetadas aí na igreja. E uma delas é essa daí, de forma muito sutil, de forma irônica, Paulo traz um alerta, e esse alerta se estende até nós, hoje em dia. O texto diz assim: temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Pois se alguém que prega outro Jesus, diferente daquele que nós pregamos, ou se vocês aceitam um espírito diferente daquele que já receberam, ou um evangelho diferente do que já aceitaram, vocês toleraram isso muito bem. Isso é uma palavra de ironia de Paulo. Não tenho o que falar. Você vê um alerta de Paulo aqui: não se receba um evangelho distorcido. E perceba que Paulo fala na simplicidade do evangelho de Cristo. A mente de vocês seja corrompida a tal ponto que se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. E olhando, irmãos, o contexto teológico hoje no mundo, você vai perceber que os grandes teólogos, aqueles de nome, estão escrevendo de forma simples, mostrando os fundamentos doutrinários e apontando para a simplicidade do Evangelho de Cristo. Todo mundo está escrevendo alguma coisa do tipo Evangelho puro e simples, cristianismo puro e simples, a simplicidade do Evangelho tal. Então, a simplicidade da vida de Jesus. Todo mundo. Se você pegar os grandes teólogos que escreveram recente, até os que morreram recentemente, se você pegar John Stott, C.S. Lewis, você pegar qualquer um deles, sempre haverá um livrinho do tipo, o puro e o simples é esse. Como se fosse um chamado
a que nós pudéssemos desprezar ou olhar mais para o que é importante e desprezar aquilo que é secundário, que não faz tanto sentido existir. Esse alerta de Paulo é um alerta muito importante. Por quê? Paulo, ele conclama a que nós observemos para a simplicidade do Evangelho de Jesus, no perigo de que a nossa mente ela pode estar distorcida. E essa distorção ela vem através de um evangelho diferente. Perceba o versículo 4. Um outro Jesus, uma pregação diferente, um espírito diferente, um evangelho diferente. E essa é a necessidade que nós temos de recorrer à fonte, à simplicidade de Cristo em sua vida, para que nós não aprendamos ou não visitemos a seara dos falsos mestres, dos falsos apóstolos, que se disseminam aí com muita rapidez, e a gente absorva coisa que não é bíblica, que não é cristocêntrica, que não é verdadeiramente ensino fundamental do Evangelho, que não é aplicada à nossa realidade. Por que estudar o Evangelho da simplicidade, o Evangelho de Cristo? Irmãos, nós estamos vivendo um mundo complexo, cheio de distrações. E a simplicidade do Evangelho de Cristo nos fornece a possibilidade de termos uma bússola, mas uma bússola que não ela só clara, mas ela é direta, ela é orientadora para a vida. A vida de Jesus, o desenvolvimento da mente de Cristo, o crescimento espiritual, passa por observar com clareza as palavras, a vida, a unção do Espírito, o ser, a pessoa de Cristo. Outra coisa, irmãos, liberdade, esperança. As mensagens religiosas, elas têm a grande tendência de transformar-se em interpretações complicadas, em tradições complexas, afastando muitas vezes a igreja do principal, a mensagem de amor, a mensagem de compaixão, a mensagem de perdão que foi pregada por Jesus. É um retorno às origens, quer queira, quer não. Por que pregar? Por que estudar sobre a simplicidade do Evangelho? Ao enfatizar a simplicidade do Evangelho, nós podemos entender e eliminar barreiras desnecessárias e facilitar o entendimento, facilitar a aceitação da mensagem de Cristo, da mensagem cristã, tornando a fé mais acessível a um número maior de pessoas, independente da formação, independente da idade, independente de experiência de vida. E isso nos ajudará também a sermos, porquanto igreja do Senhor, uma comunidade mais acolhedora, uma comunidade com uma visão mais simples, mais ampla, perdoadora, centrada nos fundamentos. Lembrar, irmãos, do sentido histórico didático, nós vamos estar olhando novamente com uma ótica mais acurada, digamos assim, para os ensinos de Jesus. Isso tem uma importância grande. Aquele que já viu, que lê constantemente os evangelhos, vai ter a possibilidade de refletir mais profundamente sobre algumas coisas. Eu garanto a você, baseado na minha história de vida e baseado nas experiências que o Espírito Santo de Deus tem trazido a cada um de nós, irmãos, não subestime se você pensa assim, vou ver novamente, talvez, Lucas 15, no caso, na quarta-feira, a gente vai estar falando sobre o Evangelho, só que o Evangelho de Lucas, e na escola bíblica vai estar falando sobre Mateus.
Lucas 15, parábola do filho pródigo. Eu já ouvi tanto disso daí. Eu já sei os ensinos do filho pródigo. Eu já sei os ensinos do irmão do filho pródigo, do pai do filho pródigo, dos porcos do filho pródigo, das alfarrabas, sei de tudo. Não subestime. Não subestime aquilo que o Espírito Santo de Deus pode fazer por essa palavra, porque Deus continua falando pelas palavras que já disse. Isso é um milagre. Deus continua falando pelas palavras que já disse. Uma vez eu tive a possibilidade de ouvir um pastor, amigo, Robson Grangeiro. Cheguei na igreja, Robson Grangeiro, Lucas 15. Misericórdia, meu Deus, filho pródigo de novo. Irmãos, ele falou 1h30 em coisas do filho pródigo que eu não tinha pensado. E só o Espírito Santo de Deus é quem pode fazer isso. Então, não subestime o tema, não subestime o fato, não subestime a possibilidade de rever conceitos. O Evangelho para nós, irmãos, é fonte de inspiração, é fonte de esperança, é direção no meio das complexidades do mundo moderno. E eu posso provar isso para os irmãos de uma forma muito simples. Um dos temas mais comentados hoje em dia, pelo menos no mundo ocidental, é esse. É esse. E o que é interessante é que muitas pessoas estão revendo os seus conceitos a partir dessa nova fonte de pregação da verdade do Evangelho. É um fato, irmão, se você ainda não teve a possibilidade de assistir nenhum deles, resguardada as licenças poéticas, em nome de Jesus, interaja com isso, busque saber a vida. Existem pessoas que estão pregando o Evangelho nas mais diferentes plataformas, e essa é uma plataforma que nós precisamos entrar fortemente, porque ela tem falado às gerações mais atuais. Essas verdades, elas estão sendo discutidas, elas estão sendo mostradas, elas estão sendo colocadas de uma forma muito bela nesse seriado. E esse assunto da escola bíblica que você vai aprender, ele tem a ver com aquilo que está todo mundo falando. Será uma oportunidade, por exemplo, para você pregar o Evangelho com seus amigos de trabalho. Peça para que eles vejam essa série e, posteriormente, fale, ampliando um ou outro conceito que essa série chamar a atenção. Vale a pena. Irmãos, nós temos tido pontos de contato. Deus tem levantado pessoas para fazer isso. E nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, mas também estar sensíveis às demandas da sociedade onde vivemos. Amém? Amém? Irmãos, vamos agora para os evangelhos. E eu gostaria que você pensasse comigo, você agora vai aprender o raciocínio que está por trás dos evangelhos. Irmãos, vamos entender que aqui na esquina, perto da igreja, teve um acidente de trânsito. Aqui na esquina. E 4 pessoas observaram esse acidente de trânsito. Uma está no posto de gasolina, a outra está num prédio comercial, no segundo andar do prédio comercial, nessa rua, logo na esquina, no início da Vasco da Gama, onde tem um prédio comercial, ali no segundo andar, ela viu o acidente. A terceira pessoa está dentro da funerária, Rosa de Saron, também viu o acidente. E a quarta pessoa está no prédio, nessa mesma rua, na rua da funerária, mais atrás, no edifício residencial, na cobertura do edifício. O evento é o mesmo, 4 pessoas observam o mesmo evento sobre ângulos diferentes. Como costumamente digo, e essa frase não é minha, mas ela é interessante. Um ponto de vista é a vista
a partir de um ponto. E você há de convir que, apesar de ser o mesmo evento, haverão pontos de vista distintos. Um estará no posto de gasolina, outro estará num prédio comercial, no segundo andar, na parte de trás, outro estará dentro da funerária, bem pertinho, e outro estará vendo mais de cima, na cobertura de um prédio. Os pontos de vista podem trazer realces. Um pode ver uma coisa que o outro não viu. Os irmãos compreendem isso? Não obstante os pontos de vista serem diferentes, vamos acrescentar um pouquinho de tempero a essa situação. Vamos entender que os observadores também são distintos no seu jeito de ser e nos seus pensamentos. Vamos entender que o cara que estava no posto de gasolina, que viu o acidente, ele seja um frentista. Vamos entender que o cara que viu no prédio comercial, no segundo andar, no início ali dessa avenida, fosse um professor de autoescola. Vamos entender que dentro da funerária, a pessoa que viu o acidente fosse uma mulher, fosse uma enfermeira. E vamos entender que o cara que estava na cobertura do prédio residencial, que viu de cima, fosse um advogado. Vocês entendem que o ser, a percepção, a educação deles haverá de influenciar aquilo que eles estão vendo? Perceba que é possível que o frentista não olhe com tanta lucidez do ponto de vista, digamos assim, das leis, mas ele tem a sua visão simples da situação que está acontecendo ali. E com o seu vocabulário, com a sua vida, com a sua história, ele vai tentar interpretar aquilo do jeito que ele está vendo, do jeito que ele está posicionando ali. Vamos entender o professor de autoescola. A visão do professor de autoescola para esse acidente já é um pouco diferente. Ele não vai ter a mesma visão do frentista. É possível que ao olhar ele disse, olha, não teve aula comigo, se tivesse tido aula comigo, ele poderia ter feito assim, ele poderia ter feito assado, a seta estava assim, estava um erro aqui, o farol não estava assim e tal. Diferente da enfermeira, porque a enfermeira é possível que ela olhe logo para o chão, olhe logo para a situação, olhe logo para ver se vem alguma marca de sangue, para ver se alguém se feriu, para ver se há alguma gravidade. Ela vai ter um olhar diferenciado, ela vai olhar na ótica da sua formação, percebe? Agora veja o advogado. O advogado vendo de cima, o crivo talvez seja diferente. Quem é que teve razão aí? Esse entrou, aquele saiu, o carro bateu, esse tal, aquele ali, olha só, tal, a análise é diferente. Os irmãos compreendem isso? Então nós temos o mesmo evento, 4 pontos de vista diferentes, 4 pessoas com visões de vida diferentes, formações diferentes. Ok? Vamos botar mais um tempero nesse evento. Vamos entender que essas pessoas que viram, elas vão ter que falar do que viram. Então, o frentista que viu o acidente na frente do posto, ele vai relatar esse acidente para os amigos de trabalho. Então, irmãos, quem relata um acidente desse dos amigos de trabalho, na hora de trabalho, você acha que ele vai prestar atenção aos detalhes? Claro que não. Ele vai contar de uma forma muito resumida o evento nos seus pontos principais, mas de forma bem resumida. Aconteceu isso, o carro vinha, bateu, a mulher chorou, tem um cachorro dentro, o cachorro ficou enganchado, não sei aonde. Ele vai contar do jeito simples, com seu vocabulário simples. Agora vamos entender, irmãos, que o professor de autoescola que viu do prédio comercial lá atrás vai relatar o evento para os seus alunos no curso de trânsito e de legislação de trânsito. Perceba que o relato dele, apesar de ser o mesmo evento, o relato está condicionado a quem está ouvindo. Então ele vai relatar dizendo, olha, a legislação diz que tal ponto, esse camarada estava assim, tal, o carro não tinha isso, não tinha aquilo,
veja que você precisa fazer assim, precisa fazer assado. Olha só, mudou o relato, já tem um pouco mais de detalhamento, e quem condiciona o detalhamento é o público que está ouvindo, percebe? Agora vamos para a enfermeira. A enfermeira, coitada, quem chegou aqui logo foi a polícia. Aí a enfermeira que viu como testemunha é quem vai relatar para a polícia aquilo que ela viu. Então ela vai começar dizendo do que ela viu, com todo medo, com toda dificuldade e tal, realçando, mas olha, não houve dano sério, ninguém sangrou, mas o vocabulário, o jeito dela falar, vai ser conduzido de forma distinta e com um objetivo distinto, de levantar a melhor hipótese de erro, quem tem dolo, quem não tem, avaliar a situação. Agora, irmãos, pense na quarta pessoa, o que estava na cobertura, no prédio residencial, o advogado. O advogado foi chamado para defender a causa de um dos que estava envolvido. Como é que ele vai defender esse mesmo relatório desse mesmo evento? Olha, dependendo do dinheiro envolvido, do cacau envolvido, de quem bateu, quem foi, é possível, nas atuais circunstâncias, esse não foi um acidente, não, só foi um arranhão, não fez nada. E por aí vai. Irmãos, esse relato é um relato humano, essa ilustração é uma ilustração simples, para que nós possamos entender o porquê da multiplicidade dos evangelhos. Os evangelhos, eles estão condicionados justamente às pessoas que escreveram os evangelhos. Por exemplo, o livro de Marcos, em tese, tem uma perspectiva diferente de Mateus, do de Lucas, do de João. O livro de Mateus, escrito por Mateus, Levi, ele tem uma atitude de ser um livro de didática, de ensino. A ideia da atitude do evangelho é aquele evangelho professor que ensina sobre as grandes questões do reino de Deus. O evangelho de Marcos é um evangelho denso, pequeno, deles é o menor, só tem 16 capítulos, porque o objetivo que Marcos tinha ao relatar o seu evangelho é que ele chegasse no coração daquele novo convertido romano que sabia que mais dia ou menos dia ele haveria de morrer. Então não precisa ter muito detalhamento, ele só precisa identificar de fato os principais pontos. E os estudiosos dizem que dos evangelhos chamados sinóticos, aqueles que têm uma ótica muito similar, que são os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, o de Marcos teria sido o mais antigo, e aquele que influenciou o evangelho de Mateus e o evangelho de Lucas. Aí o evangelho de Marcos, junto com outra fonte, comporia o evangelho de Mateus. O evangelho de Marcos, junto com outra fonte, comporia aquilo que é a pesquisa do evangelho de Lucas, porque Lucas se propõe a fazer algo com um registro histórico mais pomposo. 90% dos teólogos do Novo Testamento vão apontar para esta realidade. Um evangelho influenciando o outro. Qual é a atitude de Lucas? A atitude de Lucas como historiador, ele vai se ater a questões de alguns detalhes, mas nem tanto. Nós vamos ver que nas quartas-feiras, por exemplo, quando a gente estiver falando sobre o evangelho de Lucas, alguns detalhes que têm a ver com a percepção de Lucas vão ser ressaltadas, e Lucas se coloca como um excelente escritor, escrevendo de forma completa, mas bem resumida, e trazendo pontos históricos referenciais. O evangelho de João, irmãos, eu coloquei ali embaixo, de uma forma bem separada, porque o evangelho de João, dos quatro, ele é o mais recente. Ele foi escrito bem depois desses três evangelhos, é o que os historiadores dizem. E aproximadamente 90% daquilo que está escrito no evangelho de João não está nos demais evangelhos.
Existem relatos de capítulos inteiros que você só tem pequenos pontos dos outros evangelhos. Por exemplo, se você pegar o evangelho de João, do capítulo 13 até o capítulo 17, aquele relato, me parece, da intimidade de Jesus com os discípulos na prévia, antes da crucificação, aquele relato só tem ali mesmo. E é um relato de uma profundidade absurda. Aí você tem o evangelho de Lucas com uma atitude de historiação, o evangelho de João com uma atitude mais de teólogo. Perceba até pelo começo do evangelho de João que a perspectiva é outra. Mostra Cristo como a resposta, como o Logos divino. No princípio era o Verbo era Deus, o Verbo estava com Deus, o Verbo se fez carne, habitou entre nós. Ele está escrevendo para dois públicos distintos a resposta de Deus para do Evangelho para o mundo grego, que era um mundo que não admitia que algo espiritual tivesse formas materiais. Há uma distinção entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. E escrevendo para o mundo hebreu, um povo que tinha dificuldade em falar que Deus é Deus na sua própria língua, agora vai ver o próprio Deus encarnado na sua frente. Então, esse evangelho é muito profundo, mas é resposta de Deus para a humanidade. Amém? Segue o texto aí, ó. Qual é a ênfase em Mateus? A ênfase em Mateus, os ensinamentos. A ênfase em Marcos, os milagres. A ênfase em Lucas, as parábolas. A ênfase em João, a questão doutrinária. E a questão da doutrina do Espírito Santo, dos 4 evangelhos. No evangelho de João, ele está muito bem delineado nas premissas de definição. Mas no evangelho de Lucas, nós vemos o Espírito Santo de Deus em ação. O evangelho de Lucas é aquele evangelho da mulher, do pobre, é o evangelho do desvalido, é o evangelho da oração, é o evangelho que realça na prática a ação do Espírito Santo. Dos evangelhos, é o único evangelho que faz o relato de que antes de escolher os 12 discípulos que seriam apóstolos, antes disso, Jesus passou a noite inteira orando. É o único evangelho que vai fazer esse ressalto. O retrato de Cristo, que é traçado nesses evangelhos. Em Mateus, a ideia do rei. Em Marcos, a ideia do servo sofredor. O servo sofredor da teologia de Isaías. Em Lucas, a ideia da humanidade, o filho do homem sem pecado. Essa expressão, filho do homem, é uma expressão messiânica. Nós vemos nos profetas do Antigo Testamento. E o retrato de Cristo em João é a questão da divindade, o perfeito Filho de Deus. Olha os destinatários. O Evangelho de Mateus é escrito para o judeu. A perspectiva do Evangelho de Mateus é mostrar para o judeu que Jesus era o rei esperado. Que Jesus era o Messias esperado. Perceba que o seu relato é construído em função do destinatário. Aí você olha para mim e diz, pastor, não é inspirado pelo Espírito Santo de Deus? É, irmão, mas deixa eu lhe dizer uma coisa. É inspirado pelo Espírito Santo de Deus, mas essa inspiração não desqualifica a pessoa. Não é uma psicografia em que a pessoa, a partir do momento que está recebendo algo, ela está em transe e está escrevendo. Não esqueça isso. Ele está de bom senso, ele tem as suas características pessoais, ele tem o seu contexto, ele tem a sua bagagem cultural, ele tem todo o caminho construído, aproveitado, lapidado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não desfaz da pessoa, não, aproveita a pessoa nas suas potencialidades e começa a desenvolver os argumentos a partir dela e aproveitando, potencializando aquilo que ela tem
diante do Senhor para desenvolver essa obra maravilhosa. E aqui, irmãos, um relato para que você possa situar. O Espírito Santo é quem compõe isso daí de forma maravilhosa. Sabe por quê? O evangelho mais rápido que foi escrito aí tem entre a ascensão de Cristo e a escrita do evangelho pelo menos de 25 a 30 anos de espera. Você não pense que o evangelho ele é escrito pela pessoa a partir do momento que os eventos vão acontecendo. Não é assim. Tanto é que alguns relatos são colocados numa espécie de futuro esperado, como a pessoa já estivesse entendendo que situação aquilo está levando. Isso é importante você ter essa compreensão. Não é para diminuir a importância do texto, mas para aumentar a importância da revelação de Deus nas Escrituras, no poder do Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo, através deles, que proporcionou essa revelação que nós temos. Então, o Espírito capacitou, o Espírito mostrou, o Espírito lembrou, o Espírito deu as estruturas, o Espírito aproveitou as pessoas. E é o Espírito quem nos ajuda, iluminando essas palavras e fazendo com que elas tenham abrigo no nosso coração e que se transformem em vida. Amém? Vamos seguindo. A palavra-chave que você vai ver no Evangelho de Mateus é se cumpriu. Por quê? Porque o objetivo é mostrar para o judeu que Jesus era o Messias esperado. Então é o Evangelho que vai ter muitas citações do Antigo Testamento, dizendo, conforme disse o profeta tal, aí vai, cita o profeta, dentro da situação que Jesus está vivendo. Porque o objetivo é esse mesmo. A ideia de Marcos, como é um relato rápido, você pensa que Jesus é uma espécie de um flash. Uma hora ele está aqui, outra hora ele está ali, outra hora ele está lá na frente, outra hora ele está aqui, outra hora ele está em outro lugar. A rapidez do evangelho, irmãos, tem a ver com as pessoas que estão para receber esse evangelho. Ele precisa de algo condensado para mostrar que Cristo venceu a morte. Então, alguns desses detalhes que não eram tão importantes para o leitor romano, foi excluído em Marcos. Marcos não registrou. Lucas é para os gregos gentios. A palavra-chave é filho do homem, que é uma expressão messiânica, mas que nos lembra o Logos de Deus, o Verbo eterno, a revelação máxima de Deus ao homem, Jesus, no seu aspecto humano. O teólogo João, a perspectiva é de crer, e a resposta ao Evangelho é algo fundamental. Quando você se confronta com o Evangelho do Senhor Jesus, no Evangelho de João dá aquela ideia de que você precisa tomar uma decisão. Então, essa ideia do crer no seu sentido mais ativo está neste Evangelho. Por que Mateus, agora, nesse momento? Você vai estar entrando aí na seara dos sinóticos. Como eu disse, o Evangelho de Marcos foi aquele que influenciou Mateus e Lucas. E quando você lê o Evangelho de Lucas, leia Lucas Atos. O final do Evangelho de Lucas é o começo do início de Atos. Muitas vezes nós não temos essa percepção, por uma questão de organização, entre um e outro foi colocado o Evangelho de João. Aí a gente não tem essa percepção do término de um, do começo do outro. Então, quando você for ler os sinóticos, se você ler nessa ótica que está sendo colocada, você vai ter um aproveitamento melhor dos sinóticos. Inclusive, essa é a ideia que é defendida pela grande maioria dos teólogos do Novo Testamento, que tem os referenciais dos evangelhos como fonte de estudo. Agora veja, eu disse que não são todos. Tem um pequeno grupo que entende, inclusive, que houve um chamado proto-evangelho, ou seja, um evangelho anterior em hebraico, e esse evangelho teria sido o evangelho de Mateus. Há quem entenda isso dessa forma, mas é um número muito pequeno. Os estudos ainda são pouco relevantes nesse sentido. Na academia, em linhas gerais, a grande maioria dos que advogam a ideia do Evangelho de Marcos sendo aquele influenciador sobre os demais evangelhos, ela é a ideia mais forte. Por que
nós precisamos ter a ideia dos evangelhos. E aqui eu gostaria de trazer uma realidade prática para os irmãos verem uma questão que na teologia é chamada de problema sinótico. Abra sua Bíblia no livro de Marcos, no capítulo 5. Marcos, no capítulo 5. A partir do versículo 21. Você já abriu, amém? Irmãos, nós vamos agora ver aquela questão que é chamada de problema sinótico. O que é isso? Entre os evangelhos, levando em consideração as narrativas, nós temos similitudes, que são coisas em que um lembra muito o outro, mas nós também temos algumas pequenas diferenças, coisas em que, no mesmo relato, um ou outro traz um pequeno acréscimo. E nós vamos ver isso na prática, em um evento só. Aí você pergunta para mim, pastor, quantos eventos compõem a harmonia do Evangelho? 250. Então nós vamos ver um evento, para que você tenha essa ideia. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 31, o texto diz o seguinte: tendo Jesus voltado de barco para o outro lado, reuniu-se em volta dele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Então chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe pediu com insistência: minha filhinha está morrendo, venha impor as mãos sobre ela, para que seja salva e vive. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados, e estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo o que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que já estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente, olha a palavra imediatamente, reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que a multidão aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciante do que estava acontecido, do que havia acontecido, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, a sua fé salvou você, vá em paz e fique livre desse mal. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha já morreu, porque você ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não tenha medo, apenas creia. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas Jesus, mandando que todos saíssem, levou consigo o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, e entrou onde ela estava. Tomando a criança pela mão, disse: Talitá cumi, que quer dizer: menina, eu digo a você, levante-se. Imediatamente, olha imediatamente de novo, imediatamente a menina, que tinha 12 anos, se levantou e começou a andar.
Então todos ficaram muito admirados. Mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e mandou que dessem de comer à menina. Olhe para mim um momento. Esse texto fala sobre a cura da mulher hemorrágica, no trajeto de Jairo e da ressurreição da filha dele. Certo? Agora vamos ver esse mesmo evento no Evangelho de Mateus. Abra sua Bíblia em Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 18. Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 18. Mateus, no capítulo 9, a partir do versículo 18, o texto diz assim, ó. Enquanto Jesus lhes dizia estas coisas, eis que um chefe da sinagoga, aproximando-se, o adorou e disse: minha filha morreu agora mesmo. Mas vem impor as mãos sobre ela e ela viverá. E Jesus se levantou e o seguiu juntamente com seus discípulos. E eis que uma mulher que durante 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, porque dizia consigo mesma: se eu apenas tocar na capa dele, ficarei curada. Então Jesus, voltando-se e vendo-a, disse: coragem, filha, a sua fé salvou você. E desde aquele instante a mulher ficou sã. E tendo Jesus chegado à casa do chefe, vendo os tocadores de flauta e o povo em alvoroço, disse: saiam daqui, porque a menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Mas quando o povo tinha sido colocado para fora, Jesus entrou, tocou a menina pela mão, e ela se levantou, e a notícia desse acontecimento se espalhou por toda aquela terra. Você percebeu o problema sinótico? O texto lembra, um e outro lembra o evento nos seus aspectos gerais, mas existem algumas pequenas diferenças entre eles. É isso que é chamado de problema sinótico. Irmãos, eu não vou resolver esse problema aqui não se preocupe. É para isso que existe a escola bíblica. Tá certo? Pergunta ao professor. Tá certo? Mas vamos apimentar mais a coisa. Vai para Lucas, no capítulo 8. Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 40. É o mesmo relato. Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 40, o texto diz assim: quando Jesus voltou, a multidão o recebeu com alegria, porque todos estavam esperando. E eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, suplicou-lhes que ele fosse até a sua casa, pois tinha uma filha única de uns 12 anos que estava morrendo. Enquanto Jesus caminhava, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus, tocou na borda da capa dele e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro, olha aí mais um ressalto. Nesse aqui tem, nos outros não. Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu o poder. Perceba uma diferença. O evento é o mesmo, mas há alguns relatos que acrescentam-se a esse evento. E aqui, irmãos, uma pequena dica: eles não são contraditórios, eles são complementares. Eles são complementares. E é necessário que cada situação seja pontualmente analisada com frieza, mas com uma atitude no coração. Qual é a atitude? Esses textos são complementares e eles têm uma razão dessas igualdades
e diferenças. Amém? Mas você conseguiu ver aquilo que é chamado de problema sinótico. Falei sobre os 4 evangelhos. O cheiro da parmegiana não chegou aqui ainda. Eu vou continuar falando sobre Mateus. Por que ler Mateus? Irmãos, Mateus está no início do Novo Testamento porque é o mais judaico dos 4 evangelhos. Mateus é o evangelho que contém a exposição mais sistemática dos ensinos de Jesus e do seu ministério de cura e libertação. Isso, irmãos, levou a igreja no século II, inclusive, a usar o evangelho de Mateus intensamente para a instrução de novos convertidos. Os 5 sermões principais já mencionados contêm os textos mais extensos dos evangelhos sobre o ensino de Jesus. Inclusive, irmãos, aquele sermão chamado da bem-aventurança está melhor posicionado no evangelho de Mateus. No evangelho de Mateus, entre os capítulos 5 e 7, você vê um sermão, onde o início daquele sermão começa com a bem-aventurança. E o relato que ali é colocado é o relato mais completo, o que mostra a capacidade, a potência do evangelho de Mateus no seu sentido didático, pedagógico. Por que ler Mateus? Porque identifica os eventos na vida de Jesus como sendo um cumprimento do Antigo Testamento. E ele faz isso com mais frequência do que qualquer outro livro do Novo Testamento. O Evangelho de Mateus tem citações, muitas citações do Antigo Testamento, e fazendo a ligação da citação com o caso prático na vida de Jesus. É quem mais faz isso. Por que ler Mateus? Porque menciona o reino dos céus, igualmente reino de Deus, 2 vezes mais do que qualquer outro evangelho. É por isso que muitos chamam do evangelho do reino e o evangelho do rei. Essa revista que você está recebendo, ela é uma revista em que cada lição corresponde, digamos assim, a um capítulo do evangelho de Mateus. Dos capítulos 1 a 13, me corrija se eu estiver errado, que eu não tive tempo suficiente de observar. Do capítulo 1 a 13, a ênfase é o rei. O foco é a pessoa de Jesus. E dos capítulos 14 a 28, que é a segunda metade, a ênfase deve ser o reino. A ênfase deve ser o reino. São 2 revistas. Cada revista tem 13 lições. Cada lição é um capítulo. Amém? É porque, irmãos, eu estou mostrando o cardápio. Saber e sabor tem o mesmo radical. Então, eu tenho que inspirar você a que você participe. Então, o gosto é esse. Certo? A ideia é essa. Por que ler Mateus? Porque ele destaca os padrões de retidão do reino, capítulo 5 a 7. Destaca o poder divino, ora em operação no reino, sobre o pecado, sobre a doença, sobre os demônios, sobre a morte. Mostra o triunfo do reino na vitória final de Cristo no fim dos tempos. Mateus é o único evangelho que menciona a igreja como entidade futura pertencente a Jesus. No livro de Mateus, no capítulo 16, você vai ter essa ideia. Irmãos, abra sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, logo no início, no capítulo 1. Vamos dar uma passeada bem rapidinha, bem ligeirinha. Evangelho de Mateus, do capítulo 1. No Evangelho de Mateus, no capítulo 1 até o capítulo 4, o foco vai ser a pessoa de Jesus. Você vai ter o nascimento, o batismo e a tentação de Jesus. Vá para o capítulo 4. No capítulo 4, você tem o relato da tentação de Jesus. O relato da tentação de Jesus, no capítulo 4 de Mateus, também tem esse mesmo relato em Lucas. E você vai perceber que a ordem das tentações é diferente. Em Lucas, as tentações são do exterior para o interior.
Em Lucas não, em Mateus, as tentações são do exterior para o interior. Em Lucas, as tentações têm a ver com a questão do templo, o realce do templo. Então, como eu disse, a questão sinótica, os realces são dados em função do autor e das pessoas que recebem o evangelho. Você está com sua Bíblia aberta? No capítulo 4, no versículo 12, até o capítulo 7, você vai ter a proclamação do reino. Irmãos, a partir do capítulo 4, do versículo 12, até o capítulo 7, você vai ver o sermão que eu falei, o sermão do monte, e você vai ver uma releitura da lei, feita por Jesus. Jesus vai dizer o seguinte: ouvistes o que fora dito, não matarás. Eu, porém, vos digo, se você se encolerizar contra o seu irmão. Ele faz uma releitura, chamada releitura teleológica, das demandas do reino. Aquilo que era de uma religiosidade exterior, ele transforma, ele muda para algo que ocorre no palco do interior do ser humano. Essa é a grande mudança no ensino de Jesus, um ensino que Jesus operava com muita autoridade. Está com sua Bíblia aberta? Do capítulo 8 até o capítulo 11, você vai ver o poder de Jesus na ministração de cura às pessoas. Aí você vai até o capítulo 11, no capítulo 12, do capítulo 12 para frente, irmãos, começa a batalha, digamos assim, das pessoas, os religiosos, se levantando contra Jesus, a oposição de Jesus, a reação deles, sobretudo o grupo dos fariseus, que acusam, e Jesus vai reafirmando a sua autoridade, e vai denunciando a doutrina incorreta dos fariseus. Isso ele faz do capítulo 12 ao 20, com um foco maior aí. No capítulo 21 até o capítulo 26, nós podemos chamar essa sessão de, vá para o capítulo 21, o chamado Apocalipse de Cristo. Jesus está próximo aí à sua crucificação. Ele afirma a sua autoridade e a partir ele censura os escribas, os fariseus, e profere o sermão profético que é magnífico. Capítulo 24 e 25, o chamado Apocalipse de Cristo. Está com sua Bíblia aberta? A partir do capítulo 26, vai para o capítulo 26. Do capítulo 26 para frente, irmãos, prisão, morte e ressurreição de Jesus. É fantástico a forma como o Evangelho de Mateus ele termina. Você está com o Evangelho de Mateus aberto? Vá para o finalzinho. Capítulo 28, a partir do versículo 16. Os 11 discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhe havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar as coisas que eu tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias, até, meu filho, caso você sinta ou não, o Senhor está com você. Muito embora os verbos nesse fragmento de texto é de uma qualidade no grego, que a ideia seria a seguinte: portanto, ide e continue indo. Pregue e continue pregando. Faça discípulo, continue fazendo, dando uma ideia de continuidade. A grande realidade é que esse Cristo que venceu a morte, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Ele está ao nosso lado. Amém? Irmãos, para quem gosta de resumo,
Mateus, no capítulo 5, versículo 17, a proposta de Mateus, em um versículo só, seria: não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Jesus é aquele que, tecnicamente falando, a gente poderia dizer que ele foi salvo pelas obras. Que, em tese, ele foi o único que poderia cumpri-las 100% do jeito que poderia ser. Amém? E as reivindicações messiânicas de Jesus não podem ser ignoradas. Elas necessariamente têm que ser pessoalmente aceitas ou rejeitadas. E isso com consequências eternas, a partir da decisão que se toma. Consequências eternas do Messias esperado, um Messias que por nós vai ser analisado, estudado no Evangelho de Mateus. O rei, aquele que precisa estar no trono, sobretudo, no trono do nosso coração. Irmãos, palestra para a igreja é um problema, porque tem gente que vem querendo uma pregação. Isso não foi uma pregação, isso foi uma palestra. Entenda isso. Isso foi uma palestra. Né? É necessário ter essa compreensão. É como aquele homem muito importante que foi dar uma palestra para um grupo muito importante, mas aconteceu que o grupo não conseguiu ir e só foi uma pessoa, e era um cara da lavoura, uma pessoa simples. Um só foi assistir a palestra do camarada. Aí ele estava lá sentado, esperando o grande palestrante entrou, esperando uma grande multidão, só viu uma pessoa com um chapeuzinho de vaqueiro na cabeça. Ele subestimou, aí disse: rapaz, só tem você aqui. Aí o vaqueiro disse: mas entenda uma coisa, se o senhor fosse para uma fazenda como eu vou, e chegasse no lugar das galinhas, e visse lá um bocado, assim, esperando ter um bocado de galinha, e só encontrasse uma, o senhor não ia dar milho para ela, não? Aí o cara: rapaz, é mesmo, eu não posso voltar, eu tenho que falar alguma coisa. Aí ele começou a falar, estatística, tal, gráfico, tal. 2h30 depois, terminei. Você pode me dizer o retorno que você teve desse ensino? Aí o homenzinho simples botou o chapéu para o outro lado e disse: moço, quando a gente vai levar milho para as galinhas, a gente leva milho levando em consideração a quantidade de galinha. O senhor trouxe o milho da galinha todinho, deu todinho para mim. Então, irmãos, para não correr o risco de ser prolixo, mas também não correr o risco de ser extremamente reduzido nessa palestra sobre Mateus, levando em consideração a ceia, é possível que os pés já estejam se animando para a carpegiana que vai ter aí, negócio. É parmegiano, carpegiano. Mas o Evangelho de Mateus, ele nos confronta com uma coisa muito grande. Quem é o rei? Agora, no trono do nosso coração, quem é verdadeiramente o rei? Essa é a grande pergunta do Evangelho de Mateus para nós. No trono do nosso coração, quem verdadeiramente é o rei? Eu poderia dizer quem é o rei no trono do seu coração, se você me mostrar o seu orçamento financeiro. Eu poderia dizer quem verdadeiramente é o rei no trono do seu coração, se você me mostrar a sua agenda, sobretudo a sua agenda diária.
Eu poderia ser o rei, eu poderia identificar quem é o rei no trono do seu coração, se você me dissesse aquilo que você gosta e aquilo que você mais fala, porque a boca fala aquilo que o coração está. Eu poderia identificar o rei que está no seu coração através da sua oração e a forma como sua oração é conduzida. E eu pergunto, quem é o verdadeiro rei no seu coração? Muitos têm colocado a si mesmo nesse trono. Cuidado. Muitos têm colocado ideologias humanas nesse trono. Cuidado. Muitos têm colocado relacionamentos e a valorização desse relacionamento no trono. Preste atenção no que eu vou dizer. Olha a bomba. Se você coloca o seu cônjuge no lugar onde só Deus poderia estar, você idolatra o seu cônjuge. E Deus não divide a sua glória com ninguém. Cuidado. Se você colocar o seu emprego no lugar onde Deus deveria estar, cuidado. Deus não divide a sua glória com ninguém. Aí eu pergunto, quem é que está no trono do seu coração? Quem está no trono do seu coração? É por esse evangelho que esse pente fino pode ser passado e que as verdadeiras prioridades, elas podem ser reajustadas com a ajuda do Espírito Santo, à luz do reino de Deus. Amém? Curve sua cabeça por um instante. Pai eterno, muito obrigado por essa mensagem, por essa palavra, essa orientação que o Senhor nos dá. A que nós olhemos o nosso coração para ver quem é que está no trono dele. E eu quero te pedir, Deus, no nome de Jesus, que o Senhor nos ajude a expulsar de lá aquilo que não é o Senhor. Pode ser a nós mesmos, pode ser uma ideologia, pode ser uma pessoa, não sei, Pai. O Senhor é quem conhece o nosso interior. E nós queremos te pedir, Deus, que o Senhor nos ajude a expurgar do nosso coração toda a idolatria que muitas vezes ainda mantemos sem saber, mas temos mantido. Pai eterno e santo, queremos te agradecer por esse momento e clamar que o teu Santo Espírito ilumine a verdade no Evangelho de Mateus às nossas almas e que nós possamos ser modificados no poder do teu Santo Espírito. Quero te agradecer, Senhor, por cada irmão aqui. Quero te pedir por suas famílias. Quero te pedir que o Senhor possa estar segurando cada um, trazendo segurança, sobretudo para aqueles que se levantam para fazer o mal, porque nós estamos num momento difícil agora. Pai, livra-nos do mal e nos ajuda. É assim que nós oramos no nome de Jesus. A igreja diz amém. Pastor Enilson.